agora ouvir a Tua voz, que o Senhor venha tratar conosco aquilo que nós precisamos escutar, Senhor Jesus. Estamos, ó Pai, nos colocando, Senhor Jesus, debaixo das Tuas mãos. Estando debaixo das Tuas mãos, estamos debaixo da proteção, ó Pai, e também da orientação. Que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos escutar, e todos digam amém e graças a Deus. Podemos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Podemos assentar. Eu quero primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite. Paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Senti firmeza não, hein? Quantos estão felizes com Jesus? Amém! Que Deus abençoe a todos. Antes de começar a mensagem, eu queria voltar, na verdade, desde o primeiro elo dessa campanha. Não é muita coisa, mas vai ser algo bem rapidinho, para que alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez no culto de quarta-feira, para os irmãos que estão nos assistindo em casa, venha se situar para saber o que realmente está acontecendo. E eu sei que às vezes são tantas informações que vêm até nós, que acaba que nós esquecemos também na mensagem algumas partes, né, do que aconteceu quarta-feira passada. Mas deixa eu lembrar os irmãos. A primeira mensagem, antes do primeiro elo, na introdução da campanha, eu disse que o profeta Elias, ele profetizou algo. Ele disse que não iria chover. Quem está lembrado disso, levante a mão e diga glória a Deus. Alguns irmãos ainda não lembram, não estavam aqui. E toda a nação agora iria passar por um tempo de seca. E quando nós falamos de período de seca, nós estamos falando de momentos da falta de prosperidade, algo que não iria produzir mais. E a Bíblia nos descreve, nos conta essa história, que o profeta ele estava agora na caverna, ele estava perto do ribeiro de Querite, onde ele poderia beber água, que era algo natural, que Deus tinha preparado para ele, mas tinha algo espiritual, que era o quê? Os corvos traziam pão e carne, na hora do almoço e na hora da janta. Eu posso dizer para você com toda certeza que tinha algo físico preparado e algo espiritual para a vida do profeta. Mas o tempo passou e o ribeiro onde esse profeta estava morando, a Bíblia nos conta que agora que esse ribeiro também secou. E agora ele estava experimentando, ou o início, de um experimento da dor do que o povo estava passando, a seca. E ele ficou em um momento de desespero, mas Deus preparou tudo para ele e disse: eu quero que você agora profetiza para o rei Acabe, dizendo que a hora, o momento da chuva está para chegar. E Deus preparou uma casa. Levanta sua mão direita para o alto e fala assim: Deus, quando as coisas apertam, não, no plural, apertam, quando as coisas apertam, fala assim, ele sempre vai ter uma válvula de escape. Profetiza para o seu irmão: senhora, pode ficar tranquilo, Deus está preparando uma válvula de escape para a sua vida. Quando eu falo válvula de escape, porque Deus ele trabalha com algo que é permanente em nossa vida, mas tem momentos que Deus ele tem que preparar algo para o seu imediato, porque às vezes a luta é tão forte, tão pesada, que Deus ele te sustenta ali, ele te coloca em um lugar um pouco melhor, mas a luta ela continua pesada, para que você não desanima, não desiste. O profeta então ele sai dali alimentado por uma viúva, todos nós sabemos essa história. O ribeiro dele secou,
mas Deus preparou uma válvula de escape. Deus, Ele vai preparar algo para a sua vida, pode ter certeza disso. Mas uma coisa, você tem que permanecer firme e constante. Às vezes nós não conseguimos experimentar tanto o permanente de Deus e tampouco a válvula de escape de Deus, porque nós desistimos na hora. Na hora que o milagre está para chegar, nós abandonamos o barco. Então Deus, no início dessa mensagem, na introdução, Ele está te dizendo que não é hora de você parar, não é hora de você desistir, porque a sua vitória já está prontinho, e só basta você acreditar, ter mais um pouquinho de fé, que você vai receber essa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a primeira mensagem. O ribeiro secou, mas Deus preparou algo para abençoar o profeta. E aí nós entramos no primeiro elo, e o primeiro elo foi, a mensagem, o tema foi o seguinte: números nunca foi problema para Deus. Porque às vezes você fala assim: pastor Mateus, eu estou em menor número. Na verdade, pastor, só eu contra todos. Pastor, eu estou travando essa luta sozinho. Pastor, eu estou travando essa luta sozinha. Engano seu, meu irmão. Engano seu, minha irmã. Você nunca esteve nessa luta sozinho. Você sempre teve o general, o rei dos reis e senhor dos senhores lutando por você. Você está de pé até hoje porque Deus está te auxiliando. Na verdade, as maiores guerras não foram lutadas por você. As maiores batalhas, quem brigou por você foi Deus. Você talvez estava até desfalecido no chão, e Ele estava lá garantindo a sua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você pode estar em menor número. Você acha? O negócio é assim, Deus, Ele gosta de confundir mesmo as coisas. Quando você acha que você está sozinho, você pode ter certeza, olha, você sozinho, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, pronto, acabou. Você sozinho, olha a quantidade de pessoas, não vai conseguir te derrotar, porque os anjos estão ao seu redor, e eles estão aqui, olha, prontos para poder exercer o cuidado de Deus sobre a sua vida. Fala com o seu irmão, você não está sozinho. Desse jeito você abandonou o irmão, me ajuda aí. Nós somos um povo feliz, meu irmão, povo animado, povo de Deus, né? Profetiza aí, boca santa. Fala com ele assim, olha, você não está sozinho. Agora eu acreditei, comecei a ter fé em vocês, viu? E o segundo elo foi: não existe respostas se o altar estiver desorganizado. Vou repetir: não existe resposta se o altar estiver desorganizado. Quando o profeta Elias, ele foi fazer o seu sacrifício, antes da oferta, ele organizou o altar. Isso aqui é bacana demais. Vamos repetir, olha. Quando o profeta, ele iria fazer o seu sacrifício, antes da oferta, ele organizou o altar. Não adianta você chegar com a maior oferta, se o seu altar estiver desorganizado. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Vai ser aquele famoso, você vai trabalhar, vai fazer e não vai conseguir obter êxito daquilo que você está fazendo, porque o seu altar está bagunçado. O profeta Elias, eu disse que nós não perdemos tempos em organizar. Às vezes a gente tem um hábito de dizer: nossa, eu perdi um tempo organizando lá em casa, não é verdade? Quem já falou isso, né? Eu perdi um tempo organizando. Você não perde tempo organizando nada, você ganha tempo. Então o que o profeta fez? Ele ganhou tempo organizando o altar, para depois ele colocar a sua oferta. Levanta a sua mão direita para o alto e fala assim: a oferta pode ser grande. Fala bem forte para o pessoal que está em casa ouvir. Fala assim: a oferta pode ser grande. Mas se o altar estiver desorganizado, a oferta não vale nada. Entendeu? Hein, pastor Kleber? Não adianta você dar R$1.000
R$100.000. Você pode ajudar a estrutura, o sistema, o trabalho da igreja, como a Igreja do Evangelho Quadrangular tem um trabalho impressionante. Madá, se você conseguir, desculpa, eu não te pedi, mas se você conseguir entrar, Projeto Lucas, na internet e colocar aqui, só para os irmãos ver, você pode tirar R$100.000. Você vai ajudar o Projeto Lucas da igreja, vai ajudar o Projeto Margarida da igreja, vai ajudar o pastor Kleber, o SOS da igreja, mas você não vai ter nenhum resultado espiritual se o seu altar estiver desorganizado. A resposta da sua oferta, a resposta do seu sacrifício, ele vem mediante a organização do seu altar. Fui bem claro? Sim ou não? Amém ou não amém? Então, antes de ofertar, antes de sacrificar, o profeta ele foi lá e viu que o altar estava o quê? Desorganizado. Deixa eu arrumar isso aqui, porque o que eu vou colocar em cima desse altar é algo muito grande, e o altar não pode estar bagunçado de forma alguma. Mais uma vez, levanta a sua mão direita, que eu quero que você decore isso. Sai daqui decorando. Fala assim: eu preciso organizar o meu altar. Vocês me entenderam? Diga amém. O profeta, quando ele fez isso, achou? Conseguiu achar aí, manda? Projeto Lucas? Tá. Se quiser passar na barra de rolagem aqui, pode achar, não tem nada a ver não. Eu estou vendo a janela aí. Pode achar que a igreja já pode liberar aqui. Eu mostro aqui rapidinho para ver. Gente, o projeto é maravilhoso que nós temos. É cada coisa. Às vezes nós não temos tempo para poder falar, mas é um projeto onde vários dentistas, eles, olha só para você ver aqui, nossa, até bom que aí apareceu mais do que o projeto Lucas. Nós temos, eu não sei te falar aqui agora, mas eu vou separar isso para me poder falar. Vários ônibus, não é só um ônibus não, viu gente? Nós temos vários ônibus super e modernos, viu? Equipados com aparelhos odontológicos, onde a igreja faz um trabalho social incrível. Sabe como que a igreja consegue fazer isso? Mediante as suas ofertas e os seus dízimos. Toda oferta que você coloca, nós temos já um lugar para poder chegar. Faz assim, sobe mais um pouquinho aqui, só para mostrar mais, aqui ó, Projeto Lucas e Margarida. Eu vi um testemunho de uma senhora, que ela não perdeu a sua mama, ó, escute, porque ela foi na cidade interior, chegou o Projeto Margarida, que é esse ônibus rosa aqui, que não tem apenas um também não, viu gente? Ela foi lá, fez aquele exame que toda mulher sabe como é. Só que é o seguinte, o aparelho que nós temos às vezes no SUS aqui, não é tão tecnológico. Esse aparelho que está aqui, Maristânia, é de última geração. Eles conseguiram detectar um carocinho de feijão na mama de uma mulher, de uma senhora, testemunho dela, isso é sério, que ela não perdeu a sua mama, porque o projeto Margarida, que na verdade quando eu falo projeto Margarida, eu posso dizer que é através da sua oferta, através do seu dízimo, que isso aqui não custa barato. Um ônibus desse, ele passa de R$500 mil, viu gente? Um ônibus com um aparelho, imaginem, ó, às vezes nem o SUS tem um aparelho que esse caminhão tem, viu? Que esse ônibus tem. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem. Por quê? Através de sua oferta e do seu dízimo. O seu altar desorganizado consegue manter uma estrutura dessa, mas não consegue obter resultado para a sua vida espiritual. Eu acho que isso aqui, poucos pastores têm coragem de afirmar isso. Porque para o sistema da igreja funcionar, é necessário e é importante que vocês ofertem dentro da igreja. Mas para o pastor, ele como espiritual, ele sabe que ele precisa que você entenda que o seu altar tem que estar organizado. O lugar onde recebeu o sacrifício do mundo, ele não pode receber um sacrifício de Deus. O texto da Bíblia é bem claro, dizendo: pode uma fonte jorrar água doce e jorrar água amarga? Não. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro.
Ou você é amargo, ou você é doce. E agora o profeta, ele disse isso aqui, olha só para você ver, segundo ela, que para Deus te responder, para a sua oferta, para o menor, numericamente dizendo, ou maior que seja, o altar tem que ter o quê? Organização. Por isso que você vai ver na palavra de Deus, eu estou dando arrepiado, porque eu amo falar sobre isso dessa forma, que é a forma verdadeira. Por isso que você vê um resultado na vida de uma senhora, que chega com poucas moedas no altar, valor financeiro nenhum, mas ela chega com o altar organizado. Pastor Kleber, ela chega com as pedras todas no lugar, e ela coloca poucas moedas, e Jesus disse assim: olha, essa aí foi a que mais fez em toda a reunião aqui agora. Mas passou, teve gente que doou lá lote, teve gente que deu escritura de casa, teve gente que deu boi, vaca, carneiro, camelo, e não foi a mesma coisa. Por quê? Porque o altar desorganizado vai ajudar o sistema da igreja, vai ajudar a contribuir de pagar as contas da igreja, mas não vai mudar a sua vida. Enquanto você não consertar o seu altar, enquanto você não arrumar o seu altar, você pode ter certeza que tudo que você faz, tudo que você coloca, não vai te retornar como bênçãos e milagres. Fala com o seu irmão mais uma vez: organize o seu altar. Terceiro, que é o terceiro elo, que é hoje. Depois do altar está organizado, vem o terceiro elo, que nós vamos colocar o tema aqui agora para você. O que está no seu altar? O que você está carregando no seu altar? Olha para o pastor. Altar sem sacrifício, céu sem milagres. Eu vou repetir: altar sem sacrifício, céu sem milagres. Eu uma vez, deixa eu beber água aqui, secou a garganta, fazendo calor hoje, né, gente? Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor, que ele disse assim: fazendo milagres com sacrifício alheio. Elias não tinha nada, mas a igreja tinha. Eu preciso que você dobre toda a sua atenção, que eu vou colocar alguns pontos e depois eu quero emendar tudo. Eu já quero quebrar todo o espírito, às vezes, de tentar tirar a sua atenção. No final dessa mensagem eu não vou pedir oferta para ninguém, viu? Porque às vezes a gente acha que não, o pastor está falando sobre oferta, já vai o pastor falar de dinheiro na igreja. Quebra esse preconceito. Fala com seu irmão: o pastor não vai te pedir dinheiro. Não, desse jeito ele vai pedir um empréstimo, me ajuda aí. Vai passar a maquininha de cartão Mercado Pago. Fala com ele: olha, o pastor não vai te pedir dinheiro. Então preste atenção na mensagem. Tá bom? Tem gente que já se trava todo, né? Nossa, já vem o pastor. Eu sempre falo sobre dízimo e oferta, que é eu, né? Aí já vem o pastor na quarta-feira, deixa para domingo. Não, escute, que isso que é muito importante para a sua vida. Eu vi o pastor dizendo assim: olha, Elias não tinha nada, mas a igreja tinha. O tema da mensagem desse pastor foi: fazendo milagres com sacrifício alheio. Ele disse que o profeta Elias subiu no Monte Carmelo, mas ele não tinha uma oferta para poder colocar no sacrifício, para poder colocar no altar. E aí ele foi batendo pesado, ele foi pegando pesado, e eu estava sentado no banco como você. Mas eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Por mais que eu compreenda a mensagem do camarada, eu ainda vou lá em casa, eu dou uma pesquisada. Deixa eu ver o que esse camarada falou. E eu também gosto, viu? Eu gosto de pregar, eu gosto que vocês escutem, eu gosto que chegue no outro dia, que vocês me perguntem.
Eu gosto que você fala, pastor, não entendi, eu acho que o senhor fala. Eu gosto, porque toda unanimidade é burra, viu, gente? Toda unanimidade é burra. Se tudo que eu falar aqui, você concordar com tudo, ou eu sou um professor muito bom, ou, né? Sempre tem, a gente fala, tem muitas coisas na Bíblia, por mais que seja direcionado para o Espírito Santo, tem interpretação humana aqui. Então você pode me questionar. A mensagem foi excepcional desse pastor, mas como ele começou a bater demais o profeta Elias, e ele começou a mostrar, pastor Kleber, tanta importância financeira dentro da igreja. Por mais que o dinheiro dentro da igreja, ele é necessário, ele é preciso. Se você tirar o dinheiro de uma igreja, você fecha ela. Se você tirar o dinheiro de uma família, você quebra a família. Se você tirar o dinheiro de uma cidade, você quebra a cidade. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Se você tirar o dinheiro de uma empresa, você quebra. Exemplo, isso foi a Ford. Agora, o governo federal tirou 20 bilhões, eu disse 20 bilhões de reais de subsídio para ela. O que aconteceu com a Ford? Na verdade, já tinha saído do Brasil já tem um tempo, viu, gente? É porque às vezes a desinformação no nosso país, ela é grande. A Ford não está saindo embora hoje, não. Já tem 2 a 3 anos que ela já está picando a mula, já tem muito tempo. Já tem um tempinho. Aí for lá, você arranca o dinheiro do empresário, você arranca o dinheiro de qualquer lugar, o que acontece? Fecha. Ninguém hoje no país, nós vivemos num país, no momento, o mundo, o planeta é capitalista, precisa de dinheiro. Quando era no tempo de Jesus, onde que a movimentação era ouro e prata, era madeira, era terreno, era isso que movimentava todo o sistema. E o evangelho, Jesus Cristo recebia isso. Judas, ele tomava conta da finança de Cristo. Dinheiro sempre existiu. Quando não era dinheiro, eram outras coisas que mantinham. Só que esse pastor começou a valorizar tanto a grana, e eu comecei a observar o sermão dele. Ele consegue pegar um profeta Eliseu e diminuir, fazer o profeta ser menor do que o dinheiro, fazer o profeta ficar tão para baixo, tão cabisbaixo, tão Zé Ninguém, que aquele negócio começou a me corroer. Aí eu falei assim: Deus, me mostra. E esse negócio já tinha um tempão, e começou uma semana, eu vendo, 2 semanas, 3 semanas, aquilo me comendo por dentro. E eu comecei a analisar a história desse homem, Elias. Ele vai agora, através da palavra, da orientação de Deus. Olha só para você ver, o tema da mensagem é o que está no seu altar. Nós somos um altar. Você é um altar. O que você carrega? E eu comecei então a analisar que no início dessa história, desse contexto aqui agora, dessa mensagem, o profeta, ele resolve agora a cumprir o mandato de Deus. Ele profetizou para uma nação que não iria chover. Ele profetizou para a nação que não iria ter mais prosperidade. Por que, pastor, não iria ter mais prosperidade nessa nação? Porque o povo desviou o olhar para Deus. O olhar que era só de Deus. Até o rei Acabe, que no início do seu governo, do seu reinado, ele tinha, pastor Kleber, olhar para Deus, olhares para Deus, ações para Deus. Mas ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Qual era o nome dessa mulher? Se você quiser xingar uma mulher, sabe, você chama ela de Jezabel. Você xingou ela, meu irmão? Você chamou ela de piriguete, você chamou ela de tudo. Você chamou ela de Jezabel, você colocou um palavrão feio, tá? É um dos palavrões mais feios de crente, é Jezabel. Você xingou ela, meu irmão. Filho de uma Jezabel. É aquele negócio que você pensou aí mesmo. Mesma coisa. Ele casou com uma Jezabel, rapaz. Sabe o que aconteceu? Ele começou a então
fazer tudo que Jezabel pedia que ele fizesse. Julgo desigual. Por isso que a gente fala, você tem que tomar muito cuidado, gente. Isso é sério, viu? Isso é muito sério. Com quem que a gente se relaciona? Isso é capaz de arrebentar com a gente. É capaz de destruir ministério. Isso é sério. Rapaz, de relacionamento, a gente tem que pedir muito direção de Deus. É muito Deus, orar todo dia mesmo. Orar. Porque às vezes a paixão ela é cega. O amor não é cego não, viu gente? O amor sabe que o marido é banguelo, mas você ama ele. A paixão você nem vê. Quer dizer, você vê o dente no cara e ele não tem. O amor ele não é cego, mas a paixão ela é. E ela te cega de tal forma que você deixa de fazer aquilo para te beneficiar, para poder beneficiar o terceiro. E aí foi isso que aconteceu com Acabe. Ele largou o Deus dele e começou a fazer altares para os deuses que a sua Jezabel estava falando. Acompanhe a história. Aí o profeta fala assim: a prosperidade vai sair daqui. Por quê? Porque vocês estão vivendo um erro. Começou no rei. Olha só como que eu vou contextualizar para vocês entenderem do que nós estamos vivendo. Começou com quem? Com o rei. E depois o rei passou para quem? Para os seus liderados, para o seu reino. E ainda passou, sabe, para algumas pessoas que estavam dentro da igreja. Fecharam tabernáculos, fecharam os templos. E aquele altar que sacrificava para Deus agora, eles estavam sacrificando para outros deuses. E normalmente, tudo porque o rei foi contaminado. Por isso que a Bíblia fala: quando o justo governa, a cidade se alegra. Quando o ímpio governa, a cidade perece. Nós devemos tomar muito cuidado quem governa a nossa vida. Nós devemos tomar muito cuidado com a política do nosso país. E nós somos um povo desinteressado com tudo, e principalmente com política. Um dia eu ouvi uma frase de um cara que falava assim: olha, eu não discuto algumas coisas, e uma delas é política, religião e futebol. Deixa eu te falar, rapaz, futebol, eu vou ser bem sincero com você que está aqui na igreja e você que está me assistindo, não deve se discutir. Cruzeiro estava imbatível até agora pouco. Agora o camarada caiu para a segunda divisão. E o porcaria do time não conseguiu nem na segunda divisão fazer alguma coisa que presta. E eu estou falando de jeito, nem ainda eu sou cruzeirense. Imagina se eu fosse atleticano. Aí você vai discutir o que com isso? Né? Mas e religião e política? É o que governa o nosso país. É o que governa a nossa vida. E é o que vai colocar comida na sua mesa. E você tem que tomar muito cuidado, que a Bíblia, ela dá uma força para isso tão grande, que ela fala que quando a pessoa se elege, foi levantada por quem? Foi por povo que é direcionado por Deus. Então tome muito cuidado. O povo agora tem um rei que começou a adorar outros deuses, e que de repente por causa disso, Deus agora fala: a seca vai entrar no país, vocês vão ficar sem produzir nada. E hoje nós temos um Brasil, nós temos algo inédito. Eu não estou nem defendendo, às vezes eu vou ser criticado por isso, mas entenda, hoje nós temos algo inédito, de um presidente que consegue entrar e pegar a Bíblia, de que consegue, no primeiro momento, declarar um texto bíblico lá no Senado, lá no plenário, e nunca isso aconteceu. Pastor, por que você está levantando isso no culto de quarta-feira? Vamos lá, gente. Quando o profeta agora ele faz isso, porque todo mundo que se dispõe
a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vai levantar um bando de endemoniados para poder tentar te derrubar. Quando o profeta ele disse a verdade, ele teve que fugir, porque sempre assim, quando você fala a verdade, o seu Facebook não tem muitas pessoas que irão curtir. Quando você fala a verdade, a sua agenda vai ficar no zero, ninguém chama você para pregar. Quando você fala a verdade, no seu Instagram só tem 1000 seguidores e olhe lá, você posta alguma coisa e ninguém comunica nada, ninguém fala nada. Porque pessoas, o povo não tem compromisso com a verdade, o povo tem compromisso com a mentira, mas Deus ele é totalmente diferente, Ele quer que você siga a verdade. E o profeta agora disse: não vai chover por causa disso, vocês são idólatras. Vai fechar o céu aqui agora. E aí eu vejo um pastor arrebentando, dizendo que Elias não tinha oferta no final. Aí eu comecei a pensar, o camarada quando ele fala a verdade, as suas ações de falar a verdade já inicia uma das maiores ofertas aqui agora. Primeira oferta que o profeta Elias deu para aquela nação, para a igreja de Cristo, foi a sua liberdade. Qual de nós teríamos coragem de colocar a nossa liberdade em jogo? Qual de nós teremos coragem de colocar a nossa liberdade no altar para defender a palavra de Cristo? Ofertar é o mais fácil, dar o dinheiro é mais fácil, muito mais fácil você arrancar o seu salário todo e colocar no altar do que a sua liberdade. Ele tirou a sua liberdade. Vai esse homem agora viver aonde, gente? Dentro de uma caverna. E além de tirar a sua liberdade, existia sobre ele uma pressão de morte. Existia sobre ele uma rainha que lançou uma palavra: eu vou te matar. Só para você entender, a Jezabel já tinha matado centenas de profetas. Obadias, que era um que estava dentro da casa do rei, os estudiosos falam que além dele ser copeiro, ele era o administrador, ele era um cara completo dentro da casa do rei, mas ele era obediente e temente a Deus. Ele não começava, ele não falava, ele não gritava, ele não dizia nada de Deus, porque a posição onde ele ocupava naquele momento, Aline, se ele falasse ele morreria, mas a Bíblia nos descreve que ele era tão apaixonado por Deus, que mesmo assim ele arriscou a sua vida em esconder os profetas, e alimentar os profetas durante 3 anos, olha que oferta bonita. Você está conseguindo me entender? Às vezes você acha tão difícil, quando o pastor te pede uma oferta de R$100, isso pesa tanto na sua vida, mas quando você começa a entrar para dentro do evangelho, você vai ver que o dinheiro é o mais fácil. Sustentar o sistema todo que a igreja tem, essa casa toda aqui, é muito mais fácil. Eu quero ver você colocar a sua liberdade em cima do altar. Tem mais. Quando ele foi para a caverna, ele ficou lá apenas ele e Deus, só ele e Deus. Ele abdicou dos seus amigos. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Ele abdicou da sua diversão, da sua caminhada. Ele abdicou de olhar para os céus com um olhar de liberdade, que agora ele era prisioneiro. Ele abdicou de tudo. Ele colocou agora a sua liberdade no altar. Ele colocou na sua vida a solidão. Pastor, mas que isso, pastor? Ele estava com Deus na caverna. Ah, é? Fica dentro do seu quarto uma semana lá, tranca lá, vai orar para Deus todo dia. Se você não vai sair lá ou doido, varrido, jogando pedra nos outros, ou precisando de um tratamento psicológico, psiquiatra violento. Porque falar é fácil demais, né? Deus está com você. Onde você vai, Deus está lá. Então vai, vive então onde você está lá. Deus está lá para você ver como é que é difícil.
Que às vezes você fala, pai, e Deus fica em silêncio. Às vezes você ora, você nem sente a presença de Deus. Às vezes você chora, você se sente sozinho. Por mais que Ele esteja, e eu acredito que Ele está com você o tempo todo, e Ele está aqui nesse momento, mas Ele é espiritual. Entenda isso. Agora esse profeta, cujo esse pastor, meu amigo, ele disse que ele não tinha oferta, mas o seu altar, que era a sua vida, o que ele já estava carregando no altar, era a sua liberdade, que foi privada, era as suas amizades, era a sua caminhada matutina, era poder comer dentro da sua casa, era poder visitar os seus parentes. E agora ele ficou confinado, até que um dia o ribeiro secou. Aí a palavra de Deus veio para ele e disse assim, ó, volta lá no rei e fala com o rei que vai chover. Eu vou caminhar a história, mas eu quero que você entenda um negócio aqui, ó. As suas ações em relação às coisas de Deus, quem está me ouvindo diga amém. As suas ações em relação em falar, profetizar, já é uma oferta para Deus. Os filmes, o cinema, as festas de família, hein? As viagens, o conforto que às vezes você deixa de fazer para cultuar a Deus. Escuta essa frase: para cultuar a Deus é uma oferta. Estou falando aqui esse crente folgado, como que eu disse, né? Que trata Deus como se fosse empregado dele. E tem crente que ele larga tudo, vem para a igreja e falou assim: ó, estou aqui, viu Deus? Ó, você está me devendo. Esse irmão, meu irmão, não vai conseguir nada. Fica em casa vendo a Globo, meu irmão. Tá? Hashtag fica vendo Covid-19 e fora Bolsonaro lá na Globo o dia inteiro, noite inteira. Porque o negócio aqui é quando você vem para cultuar o Espírito Santo. O segredo do altar cheio de vitória, de milagres, é quando você coloca tudo em cima do altar, mas com a intenção de adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com o seu irmão, você veio aqui para quê? É adoração, é adoração. Aí eu vejo agora o camarada se abdica de tudo. A sua ação é a primeira oferta. Você vai ver isso, sabe aonde? Abraão. Deus falou com Abraão: eu quero o seu filho, sacrifica ele. Abraão, na hora, ele já colocou no coração: matei o meu filho. Deus disse para ele: Senhor, eu quero que você mate o seu filho. Ele colocou na hora no seu coração: matei o meu filho. Quando ele chega em Moriá, quando ele pega a faca para matar o seu filho, Deus falou assim: para, eu já conhecia o seu coração. A sua resposta está aqui: você vai ser pai de uma grande nação. Porque a ação dele, eu estou falando antes da facada, antes dele matar o seu filho, ele já tinha matado o seu filho lá, quando ele ouviu a voz de Cristo. Mas você vai ver também outros de contrário. Caim e Abel. Caim, ele oferece, tá? Ele coloca a oferta no altar, e coloca em muito, não foi pouco não, foi muito. Tem pastores que falam que o fruto que ele colocou era verde e não subia fumaça, tem um monte de... Não, ele colocou tudo lá, colocou tudo. Só que Abraão, ele colocou tudo o que ele tinha, e Caim colocou todo o resto. Aí Deus não responde o resto. Deus é o maior exemplo disso, que quando ele precisou de um sacrifício, ele colocou tudo que ele tinha. Ele poderia mandar qualquer anjo, e o anjo viriam para poder desempenhar a palavra de Deus. Mas anjo, em vista, por mais anjo que vocês nos ajudem, escuta aí, que estão me ouvindo, mas o anjo
perto de Jesus é resto. E Deus não trabalha com resto. Deus trabalha com tudo. Aí quando Abraão faz isso, é tudo. E você vai ver Elias colocando tudo no altar, a sua vida, a sua liberdade. E ele pegou tudo isso e levou lá para o monte. Quando ele chega no Monte Carmelo, o altar já estava cheio. E passou alguns períodos. Vai ter momento da sua vida que você vai ter que profetizar. E até agora o povo estava vivendo de profecia. Levanta a sua mão e fala assim: até agora o povo estava vivendo da profecia. Quando ele chegou lá, o povo estava vivendo da profecia. Ele preparou o altar, o povo estava vivendo da profecia, que não iria secar. E ali Deus estava mostrando para eles que através da voz do profeta, Deus iria cumprir algo ali naquele momento. Mas só que todo final de uma profecia vai ter o momento da sua oferta. E foi o que aconteceu. Quando chegou no final, em 1 Reis capítulo 18, versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaço, pôs sobre a lenha e disse: enchei-o de água 4 cântaros e derrama sobre ele e sobre o holocausto e sobre a lenha. Diz ainda: fazei isso pela 2ª vez, e eles fizeram. Disse mais: fazei isso pela 3ª vez, e eles fizeram. Aí eu vejo que o profeta sustentou até naquele momento com a palavra da profecia, e depois a igreja sustentou com o poder da oferta. Vai ter momento que você vai profetizar, mas vai ter outros momentos que você irá ter que ofertar. Nunca esqueça disso. As suas ações é a primeira oferta que você faz para Deus. Quando você decide fazer, Deus já recebe aquilo como oferta. O que você tem colocado no seu altar? 2 Coríntios capítulo 9, para finalizar, versículo 7. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Olha que lindo esse texto, ó. Não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama aquele que oferta com alegria. Tem gente que é assim: o pastor precisa da oferta do seu tempo, nós precisamos de evangelizar, e o camarada vem para a igreja para evangelizar, mas ele vem com a cara tão triste, um camarada vem tão derrubado, ele vem tão atribulado, que Deus olha para ele e fala assim: uai, você vai evangelizar quem com essa cara amarrada? O cara parece que chupou 53 limões e meio, daqueles bem azedos, limão capeta ainda, meu irmão. E ele vem com a cara fechada. O pastor precisa dele, não faz. Mas quando eu falo às vezes pastor, Deus precisa dele, e ele não faz, ele não move nada. Aí eu vou falar um negócio com você: altar sem oferta é céu sem milagre. Quando Deus derrama uma bênção sobre a sua vida, primeiro, você tem que aprender a contribuir em derramar também na vida de outra pessoa. Deus, ele te dá na esperança de você retribuir, de você passar aquilo que foi colocado, foi posto na sua vida. Elias, ele profetizou, mas no final, realmente, a oferta física não foi do profeta Elias, mas foi da igreja. Quando a igreja entende o pastor, a igreja prospera. Quando a igreja entende o pastor, a sua família prospera. Quando a igreja entende o pastor, a igreja cresce tanto que o bairro inteiro prospera. Você já viu que tem igreja que o bairro tem 3.000 habitantes e os 15 a 20% pertencem a essa igreja? Sabe por quê? Porque a igreja entende.
Quando você entende que a sua vida é uma oferta, que as suas atitudes são uma oferta, que o jeito que você anda é uma oferta, que o jeito que você fala é uma oferta, que quando você escuta uma mensagem dessa e transforma essa mensagem e passa essa mensagem para a vida de outra pessoa, é uma oferta, Deus começa a prosperar a sua vida, Deus começa a prosperar a sua casa, Deus começa a prosperar a sua rua, Deus começa a prosperar o seu bairro, porque as pessoas olham para você e falam: o que está acontecendo? Aí você fala: lá na minha igreja, lá existe uma bênção de Deus, a prosperidade do Senhor. Aí você consegue trazer as pessoas através do seu testemunho. É uma oferta. Você quer viver milagres de Deus? Você quer receber bênçãos de Deus sobre a sua vida? Então aprenda a transformar a sua vida em um altar e suas atitudes em ofertas para o Senhor Jesus Cristo, porque talvez a sua avó, mãe, não tem vez com seu filho, mas a vizinha que você conseguir trazer para a igreja, o filho dela vai chegar no seu filho, e um dia toda a sua casa vai estar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a sua mão direita na altura do seu coração, feche os seus olhos. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, e que nós venhamos entender, Senhor Jesus, que tem momentos de profetizar, tem momentos, Senhor Jesus, de orar, tem momentos, Senhor Jesus, de cantar, mas também tem momentos, ó Pai, de colocar as nossas ações, as nossas atitudes, ó Pai, no altar do Senhor Jesus. Vai ter momento de nós colocarmos a nossa oferta, para que ela venha retornar para a nossa vida, Senhor Jesus, 100 vezes mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Você que está nos assistindo em casa, que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, clique aí no joinha, se inscreva no nosso canal, e que Deus venha te abençoar. Quarta-feira nós temos uma mensagem: Deus responde a sua fé. Vai ser algo muito forte. Eu convido que você se ligue com a gente quarta-feira às 20 horas. Amém. Deus abençoe, fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Entendam isso, viu?